Meu nome é Laura Nora, sou Program Officer da Universidade de Colômbia, aqui no Brasil. Antes da gente começar, vou passar a bola para o nosso diretor, Thomas Trebet, para ele falar um pouquinho sobre a nossa conversa de hoje. Boa noite, boa tarde, boa noite para todos e todas. Muito obrigado por estar conosco neste webinar importante sobre gestão pública, melhores práticas no combate ao vírus. É uma noite especial, temos os webinars, como vocês devem saber, toda quarta-feira, ocasionalmente em outros dias da semana também. Passa pelo Zoom e também pelo Facebook Live, toda quarta-feira. Mas essa quarta-feira é muito especial, porque nossos convidados de honra hoje, as 3 gestoras públicas, são todos da nossa rede de lideranças femininas de Colômbia. Então, nós falar que temos orgulho delas e o trabalho que estão fazendo, muitas vezes na linha de frente. Falar que temos orgulho é falar pouco. Então, é um prazer para nós aproveitar essa rede, que está há 3 anos em construção, para mostrando 3 das melhores exemplos das gestoras que pelo programa passaram e as contribuições que eles estão fazendo, que são, como eu digo, mais importantes do que nunca. Começaremos com uma fala de 10 minutos de cada um de nossos 3 participantes. Eu vou apresentar brevemente na sequência, sobre a situação atual nas suas respectivas unidades de governo, nas suas cidades, e o impacto da pandemia no trabalho delas como gestoras. Como sabemos como virou o mundo com o vírus, queremos saber um pouco do ponto de vista de quem está nos protegendo desse vírus, ou seja, a gestão pública, como foi mudado seus mundos, quais estão sendo os seus principais desafios, inovações que foram, digamos, descobertas ou forçadas, ou que saíram à tona nesse momento tão difícil, o que tem funcionado e o que a gente poderá aprender e levar como melhores práticas. O olhar delas será em seu próprio entorno, as áreas pelas quais são responsáveis, que são áreas importantes, cada uma na sua localidade, mas também um olhar, olhando um pouco a cidade, o estado em que estão, para dar-nos uma visão de como é que o Brasil, diferentes cidades no Brasil estão lidando com o combate à Covid, que é a questão literalmente de vida e morte. Na sequência, a Laura apresentará melhor, mas nossos 3 palestrantes são Riane de Oliveira Torres, que é da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, então vem com a gente, participa de Brasília com a gente, a Germana Bar, aqui do Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, e devo falar que também uma das felizes estatísticas de uma pessoa que recuperou a doença. Talvez a Germana queira até falar um pouco da pessoa física nisso. Bom ter você de volta, Germana. E também temos a Alessandra De Boni, da Secretaria de Educação do Recife. Então, 3 pessoas super bem de trajetória super interessante de diferentes regiões do Brasil, tendo em comum essa passagem pelo Programa de Lideranças Femininas de Colômbia. Então, sem mais de mim, bem-vindos todos de volta. E eu devolvo a bola para a nossa moderadora hoje, que é a minha colega Laura Nora. Laura. Obrigada, Tom. Eu queria avisar que quem quiser enviar pergunta, aqui embaixo tem um chat area, o bate-papo. Vocês podem mandar a pergunta por ali, que eu vou receber e no final a gente vai tentar comentar e discutir algumas delas. Eu queria dizer que para mim é um prazer, um grande prazer estar com essas 3 aqui hoje, além de companheiras de trabalho e de outras tantas por aí, são pessoas de quem eu sou fã, grandes gestoras públicas. As perguntas, então, como eu falei, podem ser enviadas por escrito por aqui. A gente vai conversar hoje, diante dessa pandemia, mais da metade da população mundial está tendo que lidar agora com distanciamento social e os governos também estão tendo que se adaptar a isso. Então, eu vou pedir para essas gestoras contarem um pouco para a gente
não só das novas demandas em relação a políticas que estão sendo necessárias, mas também como servidoras públicas, como está sendo se adaptar a esse novo cenário. Qual é o impacto no trabalho delas, quais são os principais desafios, o que a gente pode aprender como casos de sucesso e de melhores práticas. Vou pedir para a Riane começar contando um pouquinho para a gente, depois a Germana e, na sequência, a Alessandra. Posso começar? Pode, Riane, fica à vontade. Pronto, obrigada, Laura. Tá? Primeiramente, eu quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui, né? Disponibilizarem um pouco do tempo de vocês para assistir esse webinar. Ao Columbia Global Center Rio pela oportunidade e por, de fato, fomentar essa rede de mulheres que hoje transformam a administração pública do Brasil. Né? Então, as minhas parceiras de webinar, né, também o meu muito obrigado. Vou contextualizar um pouco, né? Há 40 dias a gente está nesse cenário de transformação digital, né? Que ela é urgente e necessária. E eu falo que ela é urgente e necessária porque, apesar de a gente ter um plano a longo prazo, a gente não estava preparado para isso acontecer de uma forma tão repentina, né? Então, eu vou tentar passar um pouco para vocês dos desafios que a gente está vivenciando do ponto de vista da transformação digital, né, no governo, na administração pública. Então, a tecnologia ela promoveu que as pessoas elas continuassem em suas casas, conectadas umas às outras, né? E falando especificamente do governo do Distrito Federal, é importante lembrar que a gente tem uma configuração de sermos Estado e município ao mesmo tempo. A gente tem um quadro de quase 130 mil servidores, e há 3 anos atrás a gente praticamente não tinha nem processo eletrônico implantado. Aí eu agradeço ao time SEI, deve ter algum representante aqui hoje, né, que realmente impulsionou, né, um pouco dessa transformação digital com a implantação do processo eletrônico. Para alguns estados ainda é uma realidade presente. Eu não sei, Germana e Alessandra, como é que está o Rio e o Recife. Eu sei que já iniciou a implantação do SEI, mas eu ainda não sei se tem em todos os órgãos, né? Então, o fato é que a gente tinha até algumas ferramentas tecnológicas para que impulsionasse essa transformação. Então, a gente tinha o processo eletrônico, a gente tinha acesso remoto e até ferramenta de comunicação instantânea. Mas todo esse aparato eletrônico, eles não estavam organizados e nem acessíveis e muito menos difundidos para que a gente conseguisse tão rápido responder à necessidade do isolamento, né? Então, essa situação urgente, ela impulsionou a disponibilização dessas tecnologias. Tem uma brincadeira aí rolando nas redes sociais que fala assim, quem impulsionou a transformação digital no seu órgão? Aí fala o CIO, o CTO, né? E aí tem uma opção que é o coronavírus, né? E aí eu digo para vocês que, de fato, né, o grande impulsionador dessa transformação rápida, ela se deu, né, com esse contexto que a gente está vivendo agora. E aí, falando especificamente da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, eu tenho que agradecer ao meu competentíssimo time, que em muito pouco tempo, e aí eu digo 3 dias, disponibilizou um portal com todas as ferramentas para teletrabalho. Né? A gente organizou um time de forma virtual que pudesse atender e dar resposta a todos os servidores que estavam executando o teletrabalho e para que a gente também obtivesse feedback dessa situação que estava acontecendo. Né? Então, a gente criou procedimentos, instruções para a utilização e a gente tentou organizar, de fato, todas essas ferramentas para que elas estivessem em um único lugar. E com todo esse plano de ação, né, urgente e necessário, como eu falei, a gente já estava operacional desde o primeiro dia de teletrabalho. Né? Os ajustes eles aconteceram na primeira semana e a gente tem uma situação completamente estável hoje de teletrabalho funcionando na Procuradoria. Os números eles mostram que tanto no processo administrativo quanto no judicial não há queda de produtividade. As reuniões elas continuam acontecendo, os projetos iniciados continuam em andamento e eu vejo que até em algumas áreas a gente tem pessoas trabalhando mais do que trabalhavam no presencial. Isso foi até um ponto, eu estava conversando com uma colega mais cedo, ela falou, Riane, a gente fica muito tempo disponível, a gente está trabalhando muito mais do que a gente trabalhava no cenário normal. Conversando especificamente com uma pessoa da Secretaria de Saúde, até para entender esse impacto da Covid, né, ela fala, Riane, não seria possível se a gente não tivesse um cenário eletrônico. Os processos de contratação eles eram muito, muito longos, a gente dependia de toda uma cadeia, né, no processo, que as coisas tinham que acontecer sequencial, porque era no físico, e o eletrônico permite que a gente consiga avançar muito mais rápido. Mas aí eu passo uma reflexão de qual é o real desafio da administração pública nesse cenário, porque
ele não é só tecnológico. A tecnologia, ela é um meio para viabilizar essas ações. Eu acredito que os grandes desafios que a gente está vivendo agora, eles estão relacionados à mudança cultural, à colaboração, à transparência e principalmente à inclusão digital. Quando eu falo de mudança cultural, é importante a gente destacar que a gente jamais vai voltar à realidade de antes da Covid-19. E um grande exemplo é o teletrabalho que eu acabei de falar para vocês. Era uma realidade, mas em muitos órgãos ainda estava no papel, outros em caráter experimental, e a gente era bastante resistente à ideia, né? Tem muitos órgãos que eram bastante resistentes à implementação. Alguns não acreditavam e o isolamento ele veio para provar para a gente que isso é possível. Eu acho que a gente vai mudar muitas coisas, né? Quem é gestor público sabe quantas reuniões já fizeram, pega um voo de manhã, volta de noite, só para fazer uma reunião presencial. E hoje estamos todos aqui no Zoom, no Teams, e em todas essas ferramentas tecnológicas, fazendo com que essas reuniões aconteçam de forma remota. Na saúde, e a Germana pode falar até um pouco mais sobre isso, a telemedicina já era algo real, mas a gente não tinha um normativo que autorizasse essa implementação em larga escala. E está aí, está todo mundo utilizando, e também muda o cenário do que a gente tinha do atendimento ao SUS e todas essas e todos os organismos de saúde que a gente tem. Então, eu vejo que há de se romper essa cultura, muitas vezes, de resistência para que a gente possa absorver algumas automações. Do ponto de vista da colaboração, eu vejo que nada disso teria acontecido sem uma construção colaborativa, né? Então, a gente tem aí o cenário do aplicativo do SUS, que ele foi construído em 2 dias, a implementação do auxílio emergencial, que também foi um grande ponto de colaboração entre banco, ministério e todos os órgãos que participaram disso, que foi disponibilizado em tempo recorde. Para mim, são grandes exemplos de construções colaborativas que aconteceram. A gente viu até a mudança da lei de doação da administração pública federal, que permitiu que mais doações chegassem até o governo, né? Eu dou como exemplo, e é um exemplo real, existia uma grande empresa que queria fazer uma doação de álcool em gel para a administração, mas ela só podia doar o álcool e ela não tinha como doar a embalagem. E a administração não poderia adquirir essas embalagens e também não recebia o álcool. Então, a lei ela foi mudada nesse sentido, né? Então, tudo isso graças, né, a um momento que nós estamos vivendo. Há registros ainda de 2 grandes soluções tecnológicas desenvolvidas por startup e GovTech no âmbito da saúde, que foram doadas a estados e municípios, que são soluções de prontuário eletrônico. Né? Muito se fala em ter prontuário eletrônico nas redes, mas ainda não é uma solução implantada em larga escala, e também de atendimento para telemedicina. E eu vejo que tudo isso aconteceu graças a uma construção colaborativa, né, entre a sociedade civil, entre os órgãos, entre as pessoas, que são as grandes protagonistas dessa construção. Nada disso que a gente está falando vai acontecer se as pessoas não estiverem motivadas e engajadas. E aí eu também coloco mais um ponto de reflexão, e principalmente no que a gente fala em teletrabalho, que eu acho que foi o que mudou aqui na administração pública em si, é que a gente hoje tem normativos bastante ultrapassados nesse sentido, né? Então, quando a gente fala de teletrabalho, a maioria fala, eu vou deixar fazer teletrabalho, mas só se você aumentar a produtividade. Então, que motivação a gente dá ao servidor público nesse sentido? E aí, falando em transparência, eu vejo que ela deve ser levada entre todos os níveis, dentro e fora da organização. E do ponto de vista interno, eu acho que não vejo como os líderes hoje não terem uma gestão transparente e acessível, né? Fazer com que as pessoas, os servidores públicos e a sociedade se sintam parte dessa grande missão da organização. Isso vai promover maior engajamento, maior comprometimento, confiança e entra na história da colaboração novamente. Cumprir o disposto hoje do que a gente tem de lei de acesso à informação e as iniciativas de governo aberto vão promover uma maior aproximação da sociedade com a gente, vai promover prestação de contas e vai promover a construção de políticas públicas efetivas, porque a gente vai construir políticas públicas em cima do retorno que o cidadão está dando para a gente. Né? Temos registros de várias soluções que foram desenvolvidas durante esse período por entes externos à administração pública que monitoravam os voos que poderiam estar chegando com coronavírus, do índice de coronavírus que estavam tendo nos hospitais, nas regiões brasileiras, e nada disso seria possível se a gente não tivesse dados abertos publicados pelo governo. Né? Então, eu vejo que a grande aproximação e a transparência, ela vai sim fazer uma grande diferença. E, por fim, eu falo da inclusão digital. Né? Meu tempo aqui já é bem curto, 10 minutos só.
E eu falei muito de transformação digital para vocês, e eu queria lembrar que isso é muito sério, porque boa parte da população não tem internet e nem outras tecnologias, né? Então, a gente está falando de implantar EAD para todos os alunos das escolas públicas, e a gente não tem internet na casa de todo mundo que tem essa... que é aluno da instituição pública, né? A gente tem problema, inclusive, no serviço público, né? Eu dou um exemplo, a gente tem casos de servidores que não possuem computador em casa, ou possuem um único computador, que nesse momento está sendo compartilhado com um casal, com um filho que também está estudando virtualmente, né? Mas os nossos normativos, que ainda são bastante ultrapassados na legislação de teletrabalho, ele ainda imputa essa responsabilidade do equipamento, inclusive ao servidor, e não de quem é a obrigação do servidor, do equipamento de quem está fazendo teletrabalho, é do servidor. Então, assim, nesse cenário, a gente precisa mudar essas políticas, né, e precisa fazer com que o servidor realmente se sinta incluído, o servidor e a sociedade. E aí eu pergunto, quais ações nós estamos promovendo nesse sentido, né? A inclusão digital, ela precisa crescer exponencialmente, né, e atingir toda a população e garantir, inclusive, o acesso a pessoas com deficiência. Isso é muito sério. A gente que é da tecnologia, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está disponibilizando, sites, sistemas, se a gente consegue com que tenham leitores de tela, que os cegos consigam acessar, que as pessoas com deficiências elas consigam acessar. E é isso. Eu digo que eu estou bastante otimista. Acredito que a gente possa sair dessa situação melhor do que antes, né? A gente está aqui para servir o público. É a nossa grande missão, né, como servidor público, como gestores dessa grande administração pública que a gente está. A tecnologia, ela impulsiona, mas ela sozinha não vai realizar essa transformação digital. Então, eu acredito que promovendo a mudança cultural, a inclusão digital, a transparência e a colaboração, a gente vai ter um grande horizonte de sucesso. É isso, agradeço novamente a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Riane. É sempre um privilégio te ouvir falar, e falo isso com muito orgulho de ter você por perto. Vou passar agora a palavra para a Germana, que também vai trazer um pouco dessa visão para a gente agora, como coordenadora do Instituto Nacional de Ortopedia e Traumatologia. Germana? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite do CGC a Rio. E queria dizer que é um prazer enorme estar aqui com a Riane, com o Thomas, com a Lê e com a Laura. Muito prazer mesmo. A parte que me cabe é falar sobre a liderança e os desafios na gestão pública na área da saúde. Eu sou coordenadora do INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, sede no Rio de Janeiro. E esse instituto ele é especializado em tratamento cirúrgico de doenças complexas de pacientes ortopédicos, né? O que a gente faz basicamente no INTO? A gente trata pacientes somente do SUS, e não apenas pacientes do estado do Rio de Janeiro, a gente trata o Brasil inteiro. Todas as vezes que algum estado não consegue resolver um caso ortopédico, ele acaba enviando para o INTO tratar. E, basicamente, o que a gente faz lá é cirurgia eletiva, cirurgia com hora marcada. A gente não tem emergência aberta, né? E, basicamente, a gente faz prótese de quadril, de joelho, de ombro, reconstruções, microcirurgia, cirurgia de coluna, coisas muito complexas mesmo. E aí, dentro da minha área, tem uma área de planejamento que é interessante isso. A gente fez um planejamento estratégico muito robusto em 2019 para os 4 anos, até 2022, que a gente deu o nome de Construindo 3. E todo mundo trabalhou nisso, foi incrível, porque a gente vinha de uma época desabastecido, com problemas administrativos, e a gente reviu todos os fluxos, todos os processos, fez uma coisa muito robusta, bem feita, incrível. E estava indo tudo muito bem, toda a força de trabalho super animada, todo mundo motivado, até que fomos atropelados pelo Covid, a gente e o mundo inteiro, né? E aí o nosso planejamento teve que girar 180 graus, gente. Um hospital que só trabalha com cirurgia eletiva. Atualmente, a gente fez um plano de contingência com o Ministério Público e com a Secretaria Estadual de Saúde de receber todo o trauma ortopédico do estado do Rio de Janeiro. Por que a gente fez esse plano? Porque o INTO ele é muito característico, ele tem muito cirurgião ortopédico e tem pouco clínico e pouco intensivista. Então, a gente entendeu que, tratando todo o trauma do estado do Rio, a gente liberaria os leitos dos hospitais gerais e de emergência para atender Covid. Foi a nossa ideia. Só que, com as transferências, os Covids vieram todos para o INTO. Então, hoje, no dia de hoje, o nosso CTI tem 100% de ocupação
e mais da metade são pacientes suspeitos ou confirmados de Covid, né? Então, agora eu vou começar a falar dos desafios para mim, né? Eu, como gestora da área de saúde, eu podia nomear mais de 1000 desafios. São muitos na área de saúde, mas eu escolhi 2, para falar de 2 que para mim são os mais importantes. O primeiro deles fala especificamente de uma forma de fazer gestão. Porque a gente saiu de um mundo que tudo era de rotina, que a gente sabia o que ia acontecer. Nesse mundo, é super legal você ter bons administradores, você ter planejamento estratégico, metas, você buscar melhoria contínua, tudo bacana. Só que a gente veio para um novo mundo. E nesse novo mundo, nada disso adianta. Gente, esse mundo que a gente está vivendo agora é o mundo da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou daqui a um minuto. E a chance de acontecer alguma coisa que você não sabe lidar é enorme. Então, nesse novo mundo que a gente está agora, não basta você ter bons administradores. Você tem que ter uma liderança forte, você tem que ter uma cultura de aprendizado, e eu conversei isso com a Riane já. A cultura de aprendizado é você erra e aprende, erra e aprende, erra e aprende numa espiral, e cada vez você tem que fazer isso mais rápido. E, além disso, você tem que ter flexibilidade, uma coisa não deu certo, você já tem a outra engatilhada, e tem que ter cooperação, como a Riane falou também. A gente tem muita sorte no INTO, que a gente pertence a uma sociedade chamada ISOC, que é a International Society of Orthopedic Centers. Essa sociedade tem hospital na Alemanha, na Suíça, na França, na Itália. O melhor hospital de ortopedia do mundo fica em Nova York, se chama Hospital for Special Surgery, é o melhor hospital do mundo. Então, essas pessoas já estão numa fase mais adiantada da gestão do Covid. E eles passam para a gente o que eles erraram e aprenderam. Então, para a gente isso é tão fenomenal, porque a gente não precisa errar de novo, a gente já pode aprender com eles e começar de um outro patamar. Então, essa mudança na forma de fazer gestão, para mim, é muito impactante. Uma outra coisa na área de saúde é que as estruturas são muito hierarquizadas, muito verticais, né? E muito burocráticas também. Para você comprar uma gase no hospital, demora 1 ano e meio, gente. Porque tudo no Brasil é baseado numa cultura de desconfiança. Então, o justo paga pelo pecador. Todo mundo acha que todo mundo é desonesto. Então, para você fazer uma aquisição, são tantos controles, e você tem que pedir autorização para o seu chefe, o chefe master, o chefe supremo, o chefe da galáxia, e cada vez que isso vai e volta, são anos para acontecer, né? E aconteceu um fenômeno agora, a gente saiu da Lei 8666, que é essa lei que rege a aquisição, para uma nova lei, que é a 13979, que você pode tudo agora, você pode comprar emergencial, pode ir atrás de fornecedor. Só que a gente está super inseguro de fazer isso. A gente está acostumado com uma cultura. Como é que você vai migrar para uma outra cultura assim tão rápido, né? Então, para mim, isso é um grande desafio. Quanto à estrutura hierarquizada, né, vertical lá do INTO, a gente agora teve um achatamento. A gente está trabalhando de uma forma horizontal que é muito bacana. A gente tem um gabinete de crise que se encontra todo dia, 11 horas da manhã. E nesse gabinete tem gente de tudo que é cargo, de tudo que é função, e as pessoas têm a mesma importância, elas têm a mesma voz, elas trazem problemas, trazem propostas de soluções. É como se a gente estivesse fazendo um teaming, estivesse trabalhando em time. E isso é muito bacana, isso foi uma coisa que mudou muito para a gente lá, está todo mundo trabalhando com mais vontade. E, por último, Riane, a gente está fazendo tudo virtual, né? Reuniões virtuais. Então, o bando de analfabeto digital, todo mundo agora é expert em Teams, em Zoom, em Webex, a gente sabe tudo. Para a gente foi uma mudança assim, incrível isso também. E aí, vem uma coisa ruim nisso aí, Riane, que eu acho. Eu acho que esse mundo digital ele é muito rápido. As pessoas te mandam um WhatsApp, eles querem resposta no mesmo segundo. E eu acho que algumas coisas você precisa pensar, analisar, para dar uma decisão boa. Eu acho que a gente está errando muito, Riane, por essa velocidade que as pessoas esperam que você tome as decisões. Isso eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que pensar depois, nesse novo mundo pós-Covid, né? O meu segundo desafio que eu queria colocar aqui, que para mim também é muito impactante na área de saúde, a gente não está acostumado a fazer gestão de risco na saúde. Por isso que falta tudo, gente. Não tem EPI, não tem insumo, porque ninguém gerencia risco na saúde. E a gente lá no INTO, a gente vem sendo auditada desde 2017 pela CGU e eles pedem para a gente implantar uma política de gestão de risco. Finalmente, em 2019, a gente fez isso. A gente tem um núcleo de gestão de risco, a gente tem um comitê de risco estratégico, e isso para a gente foi o que salvou a nossa vida de fato, né? E toda vez que eu penso em gestão de risco, é engraçado, eu me lembro de um case que eu fiz sobre aqueles mineiros que ficaram presos no Chile, vocês lembram? Aqueles 33 mineiros. Aquele caso foi um caso de gestão de catástrofe, de gestão de incerteza, de muito sucesso. E por que aquilo deu certo, né? Aí eu vou fazer um link com o pessoal da ISOC, porque eles tiveram liderança, eles tiveram flexibilidade, tiveram colaboração.
Liderança, porque tinha liderança dos mineiros lá embaixo da terra, tinha um mineiro que era o líder, tinha liderança lá em cima do Sugar Heads, que pilotava todo mundo. Flexibilidade, eles tinham 3 planos que andavam ao mesmo tempo. Quando um não deu certo, o outro já estava no meio do caminho, não esperava não dar certo para começar um outro, né? Então, eles tinham essa cultura. E o terceiro é a colaboração. O Chile, gente, não tinha nada, não tinha material, não tinha expertise, não tinha tecnologia, não tinha nada, mas o mundo ajudou o Chile. Foi gente de Israel, dos Estados Unidos, da Alemanha, e eles tiveram sucesso, tiraram os 33 mineiros vivos. Então, toda vez que eu penso nisso, para mim virou mantra. Eu acho que essas 3 palavras nesse momento são super importantes: liderança, flexibilidade e colaboração. E só para terminar, o que eu acho? Eu acho que esse Covid está trazendo muito sofrimento. Eu acho que é uma coisa muito séria para todo mundo. Eu posso dizer de carteirinha, porque eu tive uma pneumonia por Covid, eu fiquei grave. Então, eu sei o que isso significa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso vai trazer a gente para um mundo muito melhor. Eu concordo com a Riane. Eu acho que se a gente tiver humildade, Riane, de aprender, se a gente tiver humildade de pedir ajuda, e se a gente tiver coragem de oferecer ajuda, que é outra coisa difícil, a gente oferecer para o outro ajuda, eu acho que a gente vai ser bem melhor depois. Eu estou muito otimista, sabia? Não sei se é porque eu estou agora protegida do Covid, eu tenho bastante IgG, eu estou me sentindo tão poderosa, gente. Depois que você sai do fundo do poço, é isso que dá, né? E é isso, eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Eu acho que a gente vai mudar muito mesmo para melhor. Obrigada. Obrigada, Germana. É bom te ouvir falar de crise do INTO para lidar com o Covid, né, Germana? Eu tinha esquecido de mencionar isso. Passar a palavra para a Alessandra. Alê, pode... Deixa eu... Peraí que a gente não está te ouvindo. Agora. Oi, Alê. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do pessoal do Columbia Global Centers do Rio de Janeiro, dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ao lado da minha mentora, que foi no meu projeto Germana, da Riane, que também trabalha com tecnologia junto comigo, assim, né, numa outra esfera, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês. Enfim, né, vou compartilhar um pouquinho da nossa experiência aqui em Recife, na Secretaria de Educação. Eu trabalhei 5 anos na Secretaria de Saúde também, trabalhei no Estado, trabalhei aqui na Prefeitura e agora assumi esse desafio aqui na Secretaria de Educação. Acompanho um pouco do que os meus colegas na Secretaria de Saúde estão vivendo e o quanto eles estão trabalhando dia e noite. E aqui na Secretaria de Educação não está sendo muito diferente, apesar de muita gente estar pensando, não, suspendeu as aulas, então não tem tanta atividade. Pelo contrário, a gente aqui na Secretaria de Educação, a gente tenta ficar em casa, mas vira e mexe. Hoje, por exemplo, estou aqui na Prefeitura, porque a gente tem um papel dentro da Secretaria de Educação social muito, muito importante. Primeiro, e mais assim, que eu acho que foi o que pegou a população em cheio, foi a questão da merenda. A gente tem uma população aqui em Recife de baixa renda também, e que essa falta de alimentação dos alunos na escola, isso impactava a vida de muitas pessoas. Recife foi uma das primeiras capitais a suspender as aulas, desde quando começou a pandemia e a estourar os casos aqui em Recife. E aí, a primeira medida, desde o anúncio da suspensão das aulas, que foi no sábado, e o dia 18 de março suspenderam as aulas mesmo, a gente já anunciou que a gente ia manter a alimentação dos alunos em casa, né? A gente ia conseguir fazer essa distribuição da alimentação. E aí, imagina o que é você, enquanto gestor público, tá trocando, tá assim, testando toda uma logística nova de distribuição de alimentos em basicamente 7 dias, que foi o que a gente teve para organizar toda a logística. Lógico que a primeira vez a gente tivemos vários problemas. A gente já teve 3 distribuições. A primeira foi com 1 semana, a segunda foi com 15 dias e essa última agora com 30 dias. Mas a gente conseguiu, né, distribuir mais de 2.000 toneladas de alimento, produto de higiene e material pedagógico em mais de 350 unidades aí da nossa rede. Então, você mudar
dentro, o pessoal que trabalha no serviço público sabe muito bem do que eu estou falando, de você conseguir mudar toda uma forma de trabalho que Germana trouxe. Você está lá, todo dia a empresa entregava merenda na escola e estava tudo certo, né? E aí você tem que mudar para pedir para a empresa entregar um alimento de um mês em um dia, ela conseguir fornecedores e entregar tudo isso foi uma loucura. Teve dias que a gente trabalhou até 4, 5 horas da manhã aqui. Fora todas as questões burocráticas envolvidas nisso. Então, e aí? A gente tem um contrato, ele diz uma coisa e agora eu estou precisando de uma outra demanda. Como que eu vou lidar com isso? Enfim, lições aprendidas. E aí esse foi o nosso primeiro projeto e foi o que a secretaria se mobilizou no primeiro momento. Como eu estou dentro da secretaria, na diretoria de tecnologia da educação, o nosso segundo projeto, e é o que hoje a gente está aí à frente tocando, é a questão da educação online digital, que está sendo um desafio gigantesco para a gente. A gente tem, a Recife tem um protagonismo muito grande dentro, à frente da tecnologia da educação, isso já vem de anos, a robótica aqui em Recife já foi implementada, é uma cultura dentro da rede, os nossos professores têm acesso, têm os computadores, a gente entrega modem para os professores, cada professor tem seu modem, cada professor tem seu computador, então a gente já estava um pouco avançado frente a algumas outras secretarias que a gente vem acompanhando. Mas está sendo um desafio muito grande a gente pensar nisso. Primeiro, acho que isso traz muito o que Riane e Germana falaram, da gente conseguir ter uma rede de colaboração e de que todos estejam falando a mesma língua dentro do projeto, né? Segundo, e eu acho que é o nosso principal desafio, é a gente conseguir engajar os alunos e professores. E aí a gente está falando, o nosso projeto é para os anos finais, que são 12.500 alunos e em torno de 700 professores, engajar todo mundo para literalmente ensinar de uma forma diferente, totalmente diferente. E aí com isso conseguir implementar o projeto dentro da nossa rede. Esse engajamento dentro da Secretaria de Educação, e esse é o grande desafio nosso, é entender que uma sala de aula transportada para a distância não existe. Não existe igual o que a gente faz aqui agora. A gente está aqui conversando ou está numa palestra no auditório, praticamente a mesma coisa. A gente está falando, as pessoas estão ouvindo e mandando perguntas. Para ensino, isso não funciona. Não funciona por vários motivos. Eu tenho adolescentes que talvez não consigam ficar nem 20 minutos na frente do computador ouvindo o professor falar. Já é difícil dentro da sala de aula, todo mundo trancado lá dentro, não pode sair, o professor tentando controlar tudo. Imagina eles em casa. Segundo, a gente tem que abrir a nossa cabeça de que a realidade que os nossos alunos vivem dentro de casa não é a mesma. Então, às vezes, eles não têm um quarto só para eles têm uma situação familiar que às vezes não é favorável, eles têm um vizinho que está ouvindo uma música alta na casa do lado, e aí isso tudo dispersa o adolescente, dispersa os alunos. Então, a gente tem que pensar numa nova forma de educação. E aí o lado bom disso tudo, isso já estava há muito tempo sendo discutido dentro da Secretaria de Educação, isso já era algo discutido de que passar conteúdo para os alunos não adianta, a gente tem que pensar numa proposta que os alunos sejam um pouco mais autodidatas. E como que a gente faz isso? Em basicamente 30 dias. Transformar os nossos alunos que estão no modelo de ensino conteudista há 14 anos, há 13 anos dentro da escola, para eles se tornarem autodidatas do dia para a noite. E mostrar para os professores como que, em vez deles passarem o conteúdo, o papel deles é muito maior de tutoria do que de passar um conteúdo em si. Então, esses são os desafios que a gente está enfrentando hoje aqui na secretaria. A gente está com um projeto aí trazendo um pouco do que Riane falou, garantindo, né, comprando equipamentos, celulares, disponibilizando pacotes de dados e disponibilizando uma plataforma para esses alunos conseguirem ter acesso igualitário. E isso é um ponto muito importante, porque as escolas privadas, a maioria já está fazendo o ensino EAD,
mas a realidade de acesso à tecnologia é totalmente diferente da nossa rede. E aí trazer também assim o desafio de coordenar todo esse processo burocrático interno com basicamente toda a prefeitura em casa. E aí já assim a gente tem alguns processos internos eletrônicos, Riane fica à frente disso lá em Brasília, mas as coisas aqui ainda andam muito com papel. E como que a gente faz isso tudo à distância, né? Como que a gente faz isso andar rápido? E a gente, enquanto gestor, que tem que assinar um monte de coisa, a nossa insegurança que Germana trouxe em assinar uma dispensa de milhões e ter a segurança de que há 2 anos a gente não vai estar aí respondendo por isso dentro dos órgãos de controle. Mas eu acho que, assim, trazendo um pouco isso vai ser para a educação, isso vai ser algo assim totalmente inovador. Eu acho que essa mudança que o Covid está trazendo para a gente veio para ficar de verdade, de fato. Ela não vai, essa ideia do aluno muito mais autodidata, o professor tutor, ele veio para ficar, isso não, a gente não vai se perder. Então, acho que o Covid separou a gente, mas ele está trazendo como que eu posso dizer? Ele tá unindo a gente de outra forma, e isso vai abrir outros mundos. Um aluno que estiver doente, que não puder ir para casa, talvez agora ele vai ter a oportunidade de continuar tendo aula à distância, mesmo depois, quando essa situação de isolamento social acabar. A questão da acessibilidade, hoje nossos sistemas, ainda bem, são todos acessíveis. A gente tem uma rede de em torno de 5.000 alunos com alguma deficiência. A gente está bem avançado nisso. Mas, enfim, o nosso projeto está ser para lançado aí, eu não posso dar muito spoiler aí nesses próximos dias. Acho que nos próximos 5 dias a gente vai estar lançando aqui o projeto de Recife para a mídia toda. Mas a gente está tentando trazer uma proposta bem robusta e que atenda a todos os pré-requisitos. Acho uma coisa muito importante falar, não é se a gente fica 1 mês sem aula e depois repor 1 mês de aula funciona. Quanto mais tempo o aluno ficar sem estudar, é como se ele esquecesse o que ele aprendeu. Então, não é 1 para 1 essa conta. Então, quanto mais tempo a gente, enquanto secretário de educação, demora para agir, mais isso vai impactar no aprendizado do aluno. Esses são os nossos desafios aqui em Recife. E aí estou aí à disposição para dúvidas. Muito obrigada, Alessandra. Eu sei que o Tom tem uma pergunta antes de eu passar para ele. Eu queria dizer que é muito bom. Eu acho que para nós, meros mortais, às vezes a gente fica muito distante da gestão pública. É muito bom ouvir os desafios, mas também ouvir como esses desafios estão sendo superados e até, de certa forma, ver esse lado otimista de vocês três. Eu acho que é um pouco... traz um pouco de conforto num momento como esse. Apesar de eu sei que os desafios são inúmeros, são gigantes, não vão ser ultrapassados em 1 mês ou em 2 meses, mas é muito bom ouvir um pouco disso de vocês. Obrigada. Tom? Espera aí, Tom, que a gente não está te ouvindo. Tá bem agora? Vai em frente. Obrigado, Laura. Obrigado, Isane, Alessandra, Germana. Excelentes apresentações que passaram mais do que informação, passaram o que é ser uma líder no Brasil, que o que está segurando o Brasil. Cada um de vocês trouxe um elemento diferente e poderíamos continuar muito tempo só nos aprofundando, né, aprofundando nas suas respectivas áreas. Mas eu queria só dar uma breve intervenção para vocês tomar um passo atrás e dar uma visão um pouco de liderança, de modo geral, na gestão pública, nas suas respectivas áreas. Representamos 3 localidades diferentes rendas, diferente complexidade urbana. Eu quero ver como é que é a situação, como você analisa esse nó de liderança em crise na sua respectiva localidade. Quais estão sendo os principais desafios, as principais conquistas? Como que a gente deve avaliar a situação da gestão pública diante da crise na sua localidade? Podemos começar na ordem que começamos com Riane, se quiserem.
Pode ser, né? Então, vamos lá, né? A gente tem um grande desafio, né, que eu pontuei até durante a apresentação, de manter os servidores motivados e engajados, fazer com que a administração pública não pare e continue realmente a servir o cidadão, né? E do ponto de vista da crise, da doença, né, a gente tem aí um cenário que precisa ser feito o isolamento. Em Brasília, isso impacta diretamente no serviço público, quase todo mundo em Brasília é servidor público, né? Como eu falei para vocês, só no governo do Distrito Federal nós temos uma realidade de 130 mil servidores. Eu acredito, existe uma meta do governo do Distrito Federal de que é retomar o governo, acho que no dia 1º de junho, final de maio, início de junho, mas eu não sei muito bem ainda como que isso vai acontecer. Enquanto isso não acontece, a gente continua na questão do teletrabalho, né? E a gente segue inserido nesse cenário que a gente está, de transformação digital muito rápido, de mudanças de leis e legislações muito rápido. A gente não tem tempo, né? Essa é a grande verdade. A Germana colocou uma coisa muito... A gente não tem planejamento estratégico. A gente tem que agir de acordo com o que está acontecendo. Vai vir uma lei nova, vai vir uma necessidade nova, e a gente vai estar aqui pronto a gente vai ter que estar aqui pronto para implementar. Então, a gestão de riscos ela é importante, mas a gente vai precisar agir também com coragem, né? E principalmente de forma ágil, né? E a gente não tem tempo, a gente não vai ter tempo nesse cenário de planejamento. Então, eu coloco para vocês que o grande desafio nessa gestão pública é essa questão da coisa ser repentina, disso tudo está acontecendo sem a gente ter a experiência, sem a gente ter a bagagem necessária para isso. O que a Germana colocou é muito importante, essa rede que ela tem, né? Essa rede que proporcionou os erros e acertos que estão tendo em outros países. Isso é fantástico. Eu acho que se a gente tivesse algo desse tipo, com administradores mesmo, não só na área de saúde, mas na administração pública, eu acho que seria fantástico. É muito bom a gente aprender com os outros países que já passaram, já estão em estágio diferenciado. E eu queria complementar só um ponto da fala das meninas que falaram sobre a questão do nossa, como é que a gente assina? Tem tantos milhões, etc. Eu parabenizo muito a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que nesse meio tempo fez um parecer referencial para essas contratações. Eu não sei se foi uma ideia que nos outros estados também aconteceram, não sei se está acontecendo no Rio, se está acontecendo em Pernambuco, Alessandra, mas ter um parecer referencial da própria Procuradoria, eu acho que ajuda muito nesse processo, porque você consegue ter uma instrução processual adequada, as coisas estarem adequadas, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem um desafio aí de superar essa crise nesses termos e de montar essa estrutura colaborativa para que a gente possa ajudar o Brasil a realmente sair dessa situação. Muito obrigado, Riane. Obrigada, Riane. Giovana? Thomas, para a gente da saúde, eu acho que falta principalmente uma liderança, um discurso alinhado. Porque a gente tem uma coisa muito polarizada, né, Thomas? Ou não é nada, é uma gripezinha, ou é uma catástrofe. Então, eu acho que as pessoas ficam perdidas com esses discursos, que eles são tão dissonantes, né? E a gente já falou sobre isso. Para você ter qualquer política que seja, política do isolamento, para você pedir que as pessoas fiquem em casa, você tem que ficar repetindo essa mensagem, você tem que convencer as pessoas. Porque não é a mesma coisa você ficar em casa num apartamento na Lagoa, você ficar em casa num quarto com 12 pessoas juntas. Então, esse discurso ele tinha que ser muito afinado, Thomas. E eu acho que tudo na saúde tinha que ser afinado. A gente está sofrendo muito. Você quer ver uma coisa? Vamos fazer hospitais de campanha. Milhões de hospitais de campanha, comprou-se milhões de respiradores e agora não tem recursos humanos. Não tem gente treinada para trabalhar com paciente grave. E na Itália, o cara lá de Milão falou para a gente que um dos grandes erros, eles tiveram 3 grandes erros. O primeiro foi internar muito cedo. Na hora que eles internavam os doentes sem precisar, eles contaminavam os profissionais de saúde. Então, muito profissional de saúde foi contaminado logo de cara. Depois eles não tinham insumo, não tinham máscara, não tinham face shield, e aí não usavam nada, porque não pode, tem que ser a máscara cirúrgica, então não usavam nada. No final já estava usando até pano, bandana, perfex, qualquer coisa é melhor do que nada, né? E o terceiro erro, Thomas, quando eles foram ficando sem RH, sem recursos humanos, eles foram chamando pessoas, tipo dermatologistas, ortopedistas, ginecologistas, que não sabiam fazer, não sabiam entubar, não sabiam tratar um paciente grave. E o que aconteceu? Os pacientes morriam e os médicos morriam também. Então,
isso, quando a gente já sabe disso, talvez a gente pudesse treinar os nossos médicos antes. Era uma coisa que a gente podia ter feito, já ter treinado. Eu fui voluntária na Olimpíada, Thomas, e uma das coisas que eles treinaram, os voluntários, foi entubar, ressuscitar paciente. E eu me lembro, o grupo que eu treinei junto, eram quase todos ortopedistas. Eles não conseguiam entubar, Thomas, a gente tentava. Então, assim, não é uma coisa fácil, não é uma coisa que você aprende em 2 segundos. Então, eu acho que a gente tinha que pensar nesses que não são detalhes, são coisas importantes, mas é um planejamento mínimo. É que nem a Riane falou, fazer grandes planejamentos é impossível, mas você pensar um pouquinho na frente, com o que outras pessoas já passaram e já aprenderam, e trazer esse conhecimento para a gente, eu acho que ia ser muito bom se a gente conseguisse fazer isso. E se a gente conseguisse alinhar o discurso, Thomas, do governador com o prefeito, com o presidente, todo mundo falar a mesma língua, isso ajudaria não só os médicos, ajudaria todo mundo. Eu fico vendo, Thomas, eu tenho um grupo de Facebook, eu tenho vários grupos de WhatsApp, e eu vejo tanta fake news, mas as coisas mais absurdas que você vê. Hoje eu recebia um texto gigante de um médico SIC dizendo que é tudo mentira, que não tem nada disso, que os hospitais estão todos vazios. Gente, a vontade que eu tive de falar com a pessoa que postou, vai lá no INTO ver se está vazio, e o INTO nem é um hospital de referência, gente. Como é que uma pessoa pode negar uma coisa assim? Ah, não, porque é tudo um golpe. Gente, então o golpe é do mundo inteiro, porque isso está acontecendo no mundo todo, no planeta. Então, eu acho assim, se a gente conseguisse alinhar um discurso, qualquer que fosse, ia ser muito bom. Eu acho que isso está faltando nesse momento, um alinhamento com um discurso único, né? Eu acho que não é uma coisa tão difícil das pessoas se entenderem num momento desse. Mas é o mais difícil, né? Apesar de tudo. Muito obrigado. Assim, uma fase do luto é a negação da realidade, talvez seja por isso. Tá, obrigado, sim, Germana. E Alessandra? Então, Thomas, assim, eu acho que a gente aqui em Pernambuco a gente teve uma vantagem muito grande que desde o início o governo do estado e a prefeitura do Recife estavam super alinhados. Então, a gente montou um gabinete de crise aqui, que era inclusive em conjunto, assim, eles no mesmo espaço físico, e isso fez total diferença para as ações que foram desencadeadas depois. Não só para isso, mas para o esquema de comunicação, que eu acho que um dos fatores principais que a gente está vivendo hoje é a gente ter um esquema de comunicação muito bem estruturado e muito bem alinhado para a gente falar a mesma língua e passar as mesmas informações para a sociedade, porque senão a sociedade fica perdida e ela acredita em quem ela quer acreditar. Se ela quer acreditar que a gente pode sair na rua, ela acredita que você pode sair na rua, porque tem uma pessoa que pode estar falando que pode sair na rua. E se a gente quer acreditar que a gente vai ficar em casa, eu acredito que eu vou ficar em casa. E então isso a gente teve esse alinhamento, isso foi muito bom. Acho que assim a comunidade aqui em Recife, acho que em Pernambuco de forma geral tem recebido muito bem as estratégias de isolamento. A gente não pode dizer que é 100%, mas isso está sendo bem recebido. Só que a gente passa por uma situação social que eu acho, Germana, lá no Rio de Janeiro também deve estar passando, e principalmente os lugares das áreas com baixa renda e das comunidades. Quando você vai para um bairro aqui com uma renda maior, com uma renda per capita maior, as pessoas estão mais em casa. Se você vai para uma comunidade que a gente acaba visitando as escolas e tudo mais, as pessoas não ficam em casa. É muito difícil, é muito fácil você dizer para ficar em casa. Uma pessoa que tem um Netflix, que tem ar-condicionado, que em Recife é super quente, aí no Distrito Federal, no Rio, em São Paulo, está esfriando, mas aqui não vai esfriar. Então, assim, eles moram numa casa pequena, com muita gente, e elas saem para a rua. E da forma que elas saem para a rua, quando elas voltam para casa por conta do contato que elas têm com várias pessoas em casa, isso está pipocando. A gente foi ontem, antes de ontem, 99% dos leitos de UTI da rede pública já estão lotados, e eu percebo, assim, que as pessoas só vão perceber a gravidade quando, eu digo assim, quando o Covid chegar perto de você. Quando alguém da sua família for internado ou quando algum conhecido, infelizmente, vira óbito. Recife, a gente está testando os casos graves, a maioria dos casos graves, tanto se olhar a taxa de óbito aqui está em torno de 10%, então tem uma subnotificação grande,
por conta da falta de teste, da dificuldade dos testes. Mas, assim, eu vejo a população muito engajada, não só em fazer o isolamento social, mas em ajudar as pessoas. Lógico, né? A Secretaria de Educação distribuiu em torno de 2.000 toneladas de alimento, mas essas pequenas ações das organizações da sociedade civil que vem ajudando, distribuir 10 toneladas aqui, 2 toneladas ali, isso tem ajudado muita gente, assim, porque muita gente está perdendo emprego, as pessoas, o secretário de Educação aqui sempre diz, quando as pessoas começam a passar fome, você não segura, entendeu? Não tem como segurar. Então, é mais ou menos esse o que a gente está vendo aqui em Recife. Ainda bem que o alinhamento de governo do estado e de prefeitura foi muito bom desde o início. Está ainda com essa dificuldade do governo federal, né? A gente está tentando falar um pouco aí a mesma língua, mas a gente que vive o dia a dia sabe o quanto esse vírus tem impactado na vida das pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Lê. Gente, eu sei que a gente está super em cima do nosso tempo, mas eu estou recebendo várias perguntas aqui. Então, eu vou escolher uma pergunta para cada uma de vocês e pedir para vocês responderem rapidinho. Eu sei que já estou pedindo demais o tempo de vocês, mas prometo que vai ser bem rápido. Vou dar uma pergunta para cada, então, e qualquer coisa depois a gente discute sobre as outras perguntas depois do webinar. Riane, para você, a gente tem a pergunta da Cristiane Oliveira, que trabalha na Prefeitura do Rio. A Cris está perguntando se você acha que aqui no Rio tem um cenário bem precário em termos de teletrabalho. Se você acha que esse é o momento para pensarmos normas nacionais de teletrabalho para a administração pública que englobem também os estados e municípios. Germana, você que está na linha de frente como médica e à frente de um instituto do tamanho do INTO, como é que é ser uma liderança para servidores que provavelmente estão lidando com medo de se contaminarem com o coronavírus, né? Médicos que estão ali na linha de frente, que às vezes não têm equipamento, como você mencionou. Como é ser um líder para essas pessoas que estão nessa linha de frente? E, Alessandra, a gente tem outra pergunta aqui, querendo saber como é lidar com as desigualdades presentes na vida dos alunos. Em termos práticos, como é que é lidar com alunos que às vezes não têm internet ou nem mesmo computador? E como fazer para eles prosseguirem os estudos? Sei que são perguntas complexas, mas obrigada. Riane, você quer começar? Já que a gente fez essa ordem, a gente mantém a ordem, pode ser? Joia, eu começo, tá? Vai em frente. Vamos lá. Eu acho que é necessária e é urgente a questão da gente ter uma normativa de teletrabalho em nível nacional, né? A maioria das normas que a gente tem norma na administração pública federal, a gente tem uma outra norma no Distrito Federal, a gente tem uma norma no Judiciário, não existe um direcionamento único, né? E também não existe um incentivo para que o servidor ele realmente faça teletrabalho. Agora aconteceu de uma forma que não tinha outra solução, não tinha outra alternativa e a gente teve que se adaptar a esse mundo. Mas a gente não tem normativos e a gente não tem cenários que favoreçam a isso. Então, eu acho que falta, né, um grande espírito, quando a gente fala de colaboração, é isso, é um grande espírito colaborativo nesse momento, que promovam essas ações, né, que aprendam com as experiências, a Germana apontou bem essa questão das lições aprendidas, que aprendam com as experiências dos outros órgãos, e que a gente deixe de ter cada um com sua norma. A gente precisa de um foco, a gente precisa de um padrão. E a gente tinha, né, como eu exemplifiquei, nós tínhamos as tecnologias disponíveis, mas nós não tínhamos uma organização para que esse teletrabalho fosse favorecido. Então, eu vejo que tem algumas iniciativas que precisam ser feitas, né? Precisam ser feitos os normativos adequados, que não envolvam, né, essa questão de só faz teletrabalho se aumentar a produtividade, a responsabilidade do equipamento é do servidor, o teletrabalho tem que acontecer e a administração tem que disponibilizar esses equipamentos para os servidores poderem fazer o teletrabalho. Há de se aprender com as experiências dos outros órgãos, né? E, principalmente, tem que ter artifício para a gente conseguir fazer com que essa rede se engaje, né? A Germana apontou uma coisa de que a comunicação é muito rápida, né? A gente tem que entender que o teletrabalho, a resposta é assíncrona. Eu vou mandar e não existe um tempo de responder, né? Então, tudo isso precisa ser normatizado.
precisa ser incluído, né? A gente tem que existe uma coisa muito forte na administração pública entranhada, né? De quem é que corta a fita, de quem é que vai aparecer com determinado normativo, com determinado projeto. E a gente nem tem tempo hoje para isso, né? O processo eletrônico nacional ele é um grande exemplo. Ele ficou travado em alguns estados não avançaram com essa implantação. Então, implantou um órgão, não implantou outro. E aí eu vejo a situação que a Alessandra está contando, que uma parte do processo anda em papel. E aí, como é que faz? Não vai adiantar teletrabalho, porque você vai ter que ir na casa do servidor buscar esse papel, ou esse servidor vai ter que imprimir, ou você vai ter que ir no órgão e imprimir, entendeu? Então, esse cenário de teletrabalho envolve a administração disponibilizar um ferramental para o servidor, envolve a administração disponibilizar leis e normas que favoreçam que o servidor faça o teletrabalho, né? Precisa ser uma mão de via dupla, né? A administração tem que oferecer as condições para que o servidor ele consiga executar essas ações. Então, é mais nesse sentido, tá? Obrigada, Riane. Germana, vou passar para você. Então, Laura, na verdade, os servidores públicos eles vêm sendo maltratados há muito tempo, né, os da saúde. Salários muito baixos, não tem material para trabalhar, ninguém liga muito para eles, né? Mas o que eu vejo, assim, o que eu vejo no INTO, as pessoas são tão comprometidas, Laura, é impressionante. Grande parte da força de trabalho é de mulheres, porque enfermagem eu diria que 80% são mulheres, auxiliares quase 100% são mulheres. E essas pessoas, elas estão na linha de frente, elas têm que voltar para casa para cuidar do filho, da mãe, cozinhar, lavar banheiro, você sabe como é que é, né? Porque elas não podem se eximir disso. Então, essas mulheres, elas moram longe, Laura, não tem transporte, a gente está sem transporte intermunicipal. Elas chegam no INTO, elas pegam carona, elas vêm de Uber com um amigo. É tão impressionante isso. Eu acho que em algum momento a gente tem que reconhecer esses profissionais, sabia? Porque, assim, sem insumo, sem material de proteção, sem transporte, tendo que ensinar o filho a estudar em casa, né, via digital, que nem a Alê falou, tudo isso, e elas conseguem dar conta. E, assim, eu acho que eles têm muito mais valor do que a gente que é médico. Eu, sinceramente, Laura, ainda bem que eu tive essa doença, eu aprendi muito com a doença, porque eu já falei isso antes, eu achava que eu era invulnerável, que eu não ia pegar nunca nada. Porque eu sou pediatra e as crianças cospem em mim, vomitam em mim, passam catarro verde no meu cabelo. E eu nunca peguei nada, nunca peguei. E eu tenho contato com tudo que é doença, meningite, encefalite. E foi a primeira vez que eu peguei isso. Então, a quebra da invulnerabilidade foi uma coisa muito impactante. Agora eu tenho medo. E eu consigo entender que as pessoas tenham medo também. Só que esse medo das pessoas não paralisa, elas continuam trabalhando. É incrível. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que reconhecer essas pessoas. Elas são realmente... Não dá para acreditar no trabalho que elas fazem, Laura. É incrível. Obrigada, Germana. Eu sempre gosto de ouvir falar, como você sabe, eu tenho uma mãe enfermeira, um pai médico da rede pública de saúde, então sempre bom te ouvir falar. Ale, vou passar para você. Não, eu acho, Laura, essa pergunta, na verdade, ela é muito simples. Para garantir igualdade social e o acesso à educação de uma forma igualitária, fornecendo equipamento e um pacote de dados para todos os alunos. Lógico que todo esse fornecimento ele é feito de uma forma muito responsável com dispositivos de segurança e controle de utilização. Porque tem o outro lado, né? Tem os alunos que vão vender o celular, tem os alunos que vão emprestar. Então, assim, a gente a nossa despesa aqui, no caso, não é só para o pacote de dados e para o equipamento em si. Ela envolve toda uma questão de um módulo de segurança para esses estudantes. A gente teve, assim, a gente tinha muito medo de como seria a resposta de tudo isso com os professores, os servidores, se eles iam aceitar. A gente está tendo algumas resistências, porque a gente já começou o nosso curso de tutoria para os professores, e a adesão dos professores está sendo magnífica. Assim. A gente está acompanhando os dados na plataforma de quem está fazendo o curso, e a maioria está fazendo, a adesão está sendo muito bacana, os professores se preocupam muito com seus alunos, mas, assim, para garantir o acesso, fornecer equipamento, e, lógico, é um investimento alto, bem significativo, não é barato. O pacote de dados é um pouco mais barato, mas o equipamento em si é caro. Então, assim, importantíssimo traçar uma estratégia pós-corona, para esse investimento não ficar só para o corona. Então, pensar o que vai ser feito com esse equipamento depois.
Isso pode ser um equipamento que pode ser um brinde para o aluno, quando ele voltar para a escola, para a gente tentar reduzir a taxa de evasão. A gente vai dar um prêmio para os alunos que forem mais engajados e ele vai poder ficar com o celular, enfim. E, assim, quais vão ser as estratégias de educação online digital pós-corona, não só agora, mas, assim, a gente pensar para depois, porque a gente vai estar fazendo investimento alto lá na diretoria de tecnologia. Nosso orçamento, acho que Germana falou, nosso planejamento todo mudou e o nosso orçamento caiu até agora pela metade. Vamos ver se ele segura aí na metade para a gente ainda conseguir implementar algum projeto. Mas esse hoje é o nosso projeto de longe prioritário e tem que ter uma decisão de gestão. Então, se a gestão não coloca isso como prioridade, não vai ter o recurso necessário. Lógico que tem municípios que têm menos recurso e que a prioridade é a saúde, e a gente não pode negar isso. Mas se o município tiver um pouco mais de recurso e puder investir, a única forma de garantir o acesso igualitário é, de fato, fornecendo a base, né, que é a tecnologia e o acesso à internet para todos os alunos. Gente, muito obrigada. De novo, uma honra não só conhecê-las, mas conhecê-las e acompanhar o trabalho de vocês, como sempre. Queria dizer que nós do Global Center, nesse momento de pandemia, a gente está dando continuidade à missão de Columbia, que é conectar nossos especialistas internacionais, mas também com nossos especialistas locais, nossos parceiros, nossa rede aqui no Brasil. Não sei se o Thomas quer dar algumas palavras finais, mas nós vamos promover webinars e conversas como essas. A gente tem feito toda semana e vamos continuar fazendo durante todo o período de distanciamento social. Tom, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar a noite? Eu só adicionando, Laura, as minhas palavras de agradecimento e admiração. Não, acho que ninguém que ouviu vocês hoje, que vai ouvir vocês na gravação, que vão assistir depois no Facebook, na gravação, vai deixar de ser impactado com o que está salvando o Brasil. Eu falo isso sinceramente, é o espírito e a liderança que estão demonstrando, então, de lado de todos nós, assim, no nome de todos nós, fiquem seguros, continuem trabalhando e por aí, que esse é o caminho, é por essa via o Brasil vai sair dessa. Muito obrigado a vocês por estarem conosco. Valeu. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Quem puder. Tchau. Tchau.